também? Agora tá certo? Então vamos lá, gente. Obrigado, boa tarde pela presença de todos e a todas. Agradecer a presença do Eurico e a Calante também, né? Mais a CGS. O Eurico, a figuraça aqui de Juiz de Fora, né? Então, já não pode nem falar mais que é de Juiz de Fora, né? De todo lugar, né, Eurico? Já está aqui, Estados Unidos, BH. Graças a Deus, estamos rodando. E teve aí um tempinho para vir falar sobre você, né? Então, espero aí que ele apresente toda a trajetória dele aí, que marcou a vida de várias pessoas aí já da parte, quem gosta de jogo, é entusiasta, né? Então, aqui nós estamos dentro do Inova Games, tentando juntar todo mundo que gosta de jogo, que almeja trabalhar com jogo em algum momento, ou pesquisar em jogos, a gente tem trazido aí para falar. Então, o Inova Talks mostrar essa experiência, né, que o pessoal tem aqui da própria cidade, né? Então, até agora nós conseguimos, com o Eurico, o terceiro palestrante aí daqui, que ou está trabalhando ou está pesquisando na parte de jogos mesmo, como atividade fina aí até, né? Então, Eurico, por favor, muito obrigado. O espaço é todo seu aí. Bom, boa tarde a todos, todas, superando esse problema de TI, né? Vocês viram que TI não é o forte do Igor. A gente vai começar. Primeiro, eu fico agradecido, extremamente lisonjeado. Eu, em 1994, eu formei em Direito na UFJF, então, assim, de alguma forma eu estou voltando para minha casa, né? Para poder falar para vocês, e realmente é muito bacana mesmo. E eu quero contar para vocês basicamente uma história. Na verdade, uma história que é um sonho. É um sonho que vai se tornando aos poucos realidade. Eu nasci em 1972, tenho 53 anos. E muito lá atrás, desde novinho, eu sempre fui um cara nerd. Então eu sou um nerd por natureza. Nerd, né, Emerson? Na época que ser nerd não era tão fácil como hoje. Não era na moda, ser nerd era bem complicado. E desde muito novo eu sempre gostei de jogava com meus amigos, né? Na época RPG, quando o D&D chegou para o Brasil, era Xerox. Eu tinha um amigo aqui que o pai dele era do Exército, ele veio para cá, virou meu amigo, então tinha Xerox, português de Portugal, e a gente começou a jogar RPG. E jogos de tabuleiro era Banco Imobiliário, Detetive, não saía muito disso. Depois veio o Magic, né? E a gente continuou jogando até que isso um dia parou de ser só um hobby e virou também um negócio. E o primeiro passo, nenhum de vocês devem saber, né, ter conhecimento, mas lá em 1997 eu abri uma loja na Pá do Café que chamava Taberna do Dragão. E a Taberna do Dragão foi um marco, muitas pessoas são mais velhos, conhecem a Taberna do Dragão e frequentaram a Taberna do Dragão, que era uma loja basicamente onde as pessoas iam lá jogar RPG, card game, board game. Isso já tem um bom tempo. Pra vocês terem ideia como isso foi marcante, uma das pessoas que trabalham comigo hoje é o Mauro. Eu conheci ele na Taberna do Dragão com 8 anos jogando Pokémon. Hoje ele é um dos designers principais da empresa, designer de jogos, e está ajudando a fazer jogos com a gente. Hoje o Mauro já tem mais de 35 por aí, né? Então, uma história que foi andando. Essa história, ela vem... Um momento, ela passa a deixar de virar, como eu falei com vocês, um hobby, apenas virou um negócio. Começou com a taberna, mas a taberna era só uma loja. Até que em 2000... Eu vou falar com eles primeiro sobre o primeiro projeto. Em relação a board games, o primeiro projeto foi o Masmorras de Dados. O Masmorras de Dados é um projeto de 2014. Em 2014, eu com 2 amigos à época, a gente resolveu fazer o Masmorras de Dados. E esse jogo foi uma brincadeira. Começou como uma brincadeira. Pra vocês terem ideia, não sei se vocês conhecem de financiamento coletivo, quando a gente ia definir o valor, houve uma discussãozinha, qual que seria o valor para financiamento da campanha, e na época a gente estava brigando, né, discutindo um dia antes se ia ser 25 mil ou 30 mil reais. E o projeto arrecadou 242 mil reais, que foi o recorde do financiamento coletivo de jogos de tabuleiro durante muitos e muitos anos. Então as coisas começaram aqui, começaram como uma brincadeira e depois, opa, pô, que legal, bacana, tem alguma coisa aqui que é mais do que só uma brincadeira. Masmorras de Dados, eu nunca mais vou esquecer, a gente recebeu
depois que o projeto estava bombando, sabe? A gente recebeu uma mensagem no Facebook que era a foto de um macaco. Na verdade é um babuíno, aquele macaco narigudo, né, que tem um nariz vermelho. Aquele é o... Você sabe, não é? Bom, e aí o cara falava, ó, meu nome é David Pratt, eu gostei do projeto de vocês e eu quero lançar o jogo de vocês em 4 línguas. E eu falei, essa porra é sacanagem, né? Só que aí a gente foi investigar quem era o cara. E o cara era dono, na época, da Kumino Hanaut, que era uma das maiores empresas do mundo. Ele leva esse jogo para os Estados Unidos, ele lança esse jogo em 2016, e o jogo, em 15 dias, fatura $1 milhão. E aí, vai, caramba, porra, o que é isso? Que mercado é esse? O que está acontecendo? E aí, isso em 2015, na verdade. Em 2016, ele me convida para ir na Gen Con. Falei, vou fazer o que na Gen Con? Pô, Gen Con é a maior feira do mundo de jogos. Eu sempre sonhei em ir, mas eu nunca vou ter condição de ir, não vai dar para ir. Não, cara, eu quero que você vá, eu quero que sua esposa vá, porque eu quero que ela conheça o seu trabalho. Vou fazer o que lá? Você vai dar autógrafo. Então vocês imaginam, gente, uma coisa que de repente é uma brincadeira, 2, 3 anos depois, pum, estoura uma bomba assim, caramba, é realidade. Passa para a próxima. Em 2017, a gente já toma um passo, aí eu com outros 3 sócios, que hoje são 2, um saiu da empresa, nós resolvemos abrir nossa própria empresa lá fora, para nós lançarmos os nossos financiamentos coletivos lá fora. Então, primeiro era design de jogo, nós estávamos fazendo jogos só e passando para outra empresa. Até o momento falou, não, vamos dar mais um passo. Vamos fazer os nossos jogos, vamos construir a nossa empresa e vamos lançar nossos jogos pela nossa empresa. Essas 2 empresas, então, foram criadas, a Creative Games Studios e a Games for Fun. Por que elas foram criadas e por que elas são empresas americanas? Na época, ainda é, né, um dos principais canais, sites de financiamento coletivo, de crowdfunding, era o Kickstarter. E o Kickstarter ele só aceita empresas de determinados países. Então ele não aceita empresas brasileiras, ele não aceita empresas italianas, ou pelo menos não aceitava, portuguesas, espanholas. Eles aceitavam empresas americanas, francesas, inglesas, alemães, eu não sei por que essa restrição, né? Mas eles tinham essa restrição. Então foi necessário que nós abríssemos 2 empresas lá fora para a gente poder atingir esse mercado mundial, né? E aí não ficasse limitado ao Brasil. A Creative Games Studio é uma empresa criada para fazer jogos grandes, são jogos maiores, né? Mais componentes, mais caros, que vão para financiamento coletivo, e a Games for Fun, ela surgiu para fazer jogos mais simples, jogos para furar a bolha, jogos conhecidos como party games, né? São jogos de festa, jogos rapidinhos e, para ser sincero, são minha paixão. Eu tenho paixão por jogos pequenos e rápidos. Eu tenho paixão por trazer pessoas diferentes para o hobby. E aí aquele cara que era um nerd começou a falar, poxa, eu posso trazer mais pessoas para o meu mundo, para o meu hobby, porque eu gosto de fazer. E aí essas empresas surgiram, mas ainda era um ponto de interrogação. Nós não sabíamos ainda se as coisas iam dar certo, porque na minha cabeça, na época inexperiente, poxa, vou fazer um jogo, vou construir uma empresa, vou colocar no financiamento coletivo, vou ganhar dinheiro pra caramba, e é isso. E não é isso. A criação dos jogos é uma parte, a colocação no financiamento coletivo é outra parte, a produção é outra parte, a questão de impostos, logística, isso faz com que esse movimento seja muito maior, na verdade. Então, as pessoas às vezes têm aquela ilusão, né? E é realmente uma ilusão, porque para transformar o hobby num negócio, você precisa realmente de ter um domínio sobre muito mais coisas que só sobre a criação de jogos. Passa aí, por favor. E aí começa a virar a realidade. Nosso primeiro projeto deu $650 mil, que foi o COD, o Chronicles of Dunagor. É um jogo que ele simula um RPG. A ideia eu sempre fui do RPG, do D&D, eu falei isso no início, né? Então eu quis fazer um jogo também que ele simulasse um RPG, mas fosse um jogo de tabuleiro. Ele faz $650 mil, depois a gente relança ele, aí já na GameFound, aí ele bate $2 milhões. Aí você fala assim, poxa, isso no financiamento coletivo, no lançamento.
E aí você fala, caramba, poxa, então algo começou a virar realidade. E aí, além de estar fazendo jogos, a gente começa a empregar pessoas do meio dos jogos em Juiz de Fora. Então hoje a CGS, que começou na garagem da minha casa com 4 pessoas, hoje ela tem 27 pessoas. A gente tem um funcionário na Alemanha, a gente tem um sócio que mora nos Estados Unidos, americano, e a gente tem várias pessoas no escritório no Brasil. Por quê? Porque hoje eu consigo fazer tudo aqui. Eu faço tudo aqui em Juiz de Fora. A gente tem terceirizados que a gente cuida pela internet, que fazem as digitalizações das miniaturas, das esculturas, né? Que fazem as artes. Esse projeto, isso tudo é mandado para a China, onde os jogos são produzidos efetivamente. Vem a empresa de fulfillment e joga para o mundo inteiro. Eu consigo vender jogos para todos os cantos do mundo sem sair de Juiz de Fora. Isso, obviamente, só é possível por causa da tecnologia que atingiu outro ponto. Mas aí o sonho ficou maior ainda. Poxa, além de eu jogar, além de eu estar vendendo, né? Além de eu estar trazendo pessoas novas para o jogo, cara, eu comecei a empregar as pessoas. Né? Pessoas que mexem com jogos, pessoas como vocês, que né, acabaram de sair da faculdade ou estão no mercado há um tempo, e você começa a trazer aquelas pessoas. Porque, olha bem, eu falo que a internet ela permite que a gente consiga quase toda a cadeia de produção estando à distância. Mas tem uma coisa que não tem jeito. Testar jogo de tabuleiro é fisicamente. A melhor experiência fisicamente. Hoje tem o TTS, tem outros programas onde você consegue fazer testes à distância. Mas o jeito de testar legal mesmo os jogos é sentando numa mesa, 4, 5, 6 pessoas, e você está testando e pulindo o jogo, né? Você pode ser muito criativo, mas às vezes quando você põe o jogo na mesa tudo muda, né? Na hora que você, pô, tô com uma ideia maravilhosa, quando você vai fazer o teste, poxa, nada dá certo. Ou então aquele produto chega bruto e ele vai sendo polido. Ele é polido com as pessoas. E essa interação pessoal, ela é muito importante. E é até uma limitação minha. Eu sou um cara da prática, eu sou muito pouco teórico. Né? Eu não fiz um curso de jogos igual vocês têm a oportunidade de fazer. Eu, na verdade, eu gostava de jogar e eu me acho um cara criativo e as coisas começaram a virar a realidade. Aí essa turma que veio da faculdade, que trabalha comigo hoje, eles falaram assim, pera, tem que ter um pré-projeto. Pré-projeto para quê? Isso, porra. Aí hoje eles me convenceram, tem que ter um pré-projeto. Então, assim, a teoria chegou para mim depois, aos poucos, ainda continua sendo da prática. Mas hoje eu já entendo algumas coisas teóricas. Confesso a vocês que eu comecei a fazer jogo, quando saiu o Masmorra de Dados, cara, eu nem sabia nome de mecânica. Eu não tinha nem ideia de nome de mecânica. Depois que eu fui aprendendo devagarinho, uma coisa ou outra, sei tudo? Não sei, cara, eu continuo sendo muito teórico. Na verdade, eu trabalho muito por feeling, sabe? Por sentimento. Qual é o sentimento que eu quero passar para os jogadores? Ah, eu quero que os caras tenham risada, então eu vou fazer coisas para as pessoas darem risada. Eu quero que as pessoas quebram a cabeça e pensam, quero que eles quebrem a cabeça e pensem, é mais ou menos isso. Mas esse time todo, que é super qualificado, né, e já tem essa parte teórica, eles já conseguem pegar a criatividade e moldar e levar para algo mais correto, né? E aí as coisas começaram a desenvolver melhor e hoje a gente consegue fazer muitos jogos por ano, jogos grandes, jogos pequenos, por conta desse controle que aconteceu, que é o controle teórico dessa turma que é muito, muito boa, né? Você conhece alguns, né, Igor? Os caras são sensacionais. Bandana cria jogo comigo, Xandão cria jogo comigo. A Maju é responsável só por problema, que é cuidar de orçamento, de parte de tributação e um monte de problema. Lá na empresa tem a galera que brinca, somos nós, né, nosso time, e a galera que trabalha. Mas paciência, fazer o quê? Lá, passa aí, por favor. Esses são os jogos For Fun. A For Fun hoje já tem lançado uns 15 jogos, né? A gente tem mais uns 8 para lançar. Quando a gente faz jogos que a gente quer furar a bolha, que a ideia é furar a bolha, a ideia é trazer pessoas novas, muito importante que as regras sejam explicadas muito rapidamente. Cara, um cara que está chegando para jogar, ele não quer ficar meia hora ouvindo regra. Ele quer com 3 minutos estar jogando. Então é importante, eu considero isso muito importante, que a gente consiga colocar o cara jogando rapidamente. Se for independente de idioma, melhor ainda.
Aí não só para a pessoa ter uma assimilação melhor, mas quando você pensa numa empresa de nível global, você quer mandar para vários países. Quanto menos coisa escrita tiver, melhor é. Se o meu jogo é todo livre de línguas, eu preciso mudar a caixa e o manual. O resto está tudo pronto. Claro que nem sempre isso é possível, mas se for possível é legal. E aí isso traz o engajamento imediato do público. A gente vê isso muito nas feiras, né? A gente participa da Spiel, da Gencom, da Spiel na Alemanha, da Gencom nos Estados Unidos, na DOF no Brasil, Covilcom em Minas, né? Nossa Minas Gerais. E a galera senta rapidamente. Na verdade, hoje a gente está nem fazendo isso, né? A gente está fazendo aquelas mesas redondas que o cara nem senta. Ele chega lá, ele joga, ele pula para outra mesa, ele joga, ele pula para outra mesa. Cara, com 40 minutos o cara jogou 6 jogos. E aí ele olha e fala, pô, gostei desse, não gostei daquele, quero comprar, não quero. E é rápido, o cara tem uma experiência rápida. Isso funciona muito bem também para quando o seu jogo cai numa loja. A gente tem jogos em várias lojas, inclusive nas leituras. Aqui em Juiz de Fora, a gente faz questão de fazer eventos nas leituras. E aí a gente explica para os vendedores e os caras gostam do jogo. Muitos casos dos próprios vendedores comprarem os jogos. Comprarem, e aí quando ele conhece o jogo, chegou uma pessoa, ele já tem o jogo na cabeça, ele, tem esse aqui, ó, o cara começa a explicar o jogo. Então também isso é uma facilidade para furar a bolha. Cara, pulou o Dante, ou ele estava atrás lá escrito sobre ele? Tá, o Dante foi um jogo que a gente fez, foi lançado em 21, é baseado no Inferno de Dante, um jogo bem mais pesado. É um jogo que os heróis estão andando nos 9 círculos do inferno. O Dante ele vendeu em 24 horas $1.150.000. Um lançamento muito legal, fez muito sucesso. Você tem a caixa dele grandona, ela é isso aqui. Ó. Eu tirei uma foto com ela assim, exatamente assim, ó, desse tamanho. Jogo grande, pesado e que está fazendo sucesso, está rodando super bem. Nosso último projeto, e aí teve uma diferença, foi o Battleforge Berserker. Na verdade, o jogo chama Berserker, Battleforge é uma linha, a gente pretende fazer outros jogos. E ele foi um jogo que ele foi lançado simultaneamente, quase simultaneamente, com uma semana de delay. Ele foi lançado lá fora e foi lançado aqui no Brasil ao mesmo tempo. E aí ele provou algo que eu queria provar com meus sócios há muito tempo, que o mercado brasileiro é viável. Porque os jogos anteriores, como o jogo era lançado lá fora e o brasileiro tinha que importar, e a gente sabe que importar não é fácil, é muito oneroso, mais ou menos 4 a 5% do público total era público brasileiro. Esse jogo a gente teve uma participação do Brasil muito expressiva, e a gente atingiu aqui no Brasil R$657 mil, né, até então. Imagino que com um apoio tardio, depois que o financiamento é fechado, a gente tem um apoio tardio. A gente chega a 700, 750. Então mostra que o mercado brasileiro é viável. A partir de agora, a ideia é que todos os jogos sejam lançados lá fora, sejam lançados aqui também, ao mesmo tempo, para facilitar o público brasileiro. Não é só a língua, é questão de custo mesmo. Esse jogo tem uma parada muito interessante, que eu reputo muito interessante. Eu não sei até que ponto vocês conhecem os jogos euros, né? Mas uma das mecânicas dos jogos euros é o rondel. O rondel é um tabuleiro de ações que ele é redondo, na maioria das vezes. Então você vai fazendo as ações e aqueles seus cubos eles voltam para o mesmo lugar, né? Você vai girando com eles. Isso é chamado rondel. Estou errado? Estou certo, né? Nesse jogo, o motor dos personagens, quando eu falo que é um boss battle, você tem que matar o boss. Nesse jogo, você tem que matar o boss. Aqui nós temos o Odin. Nós temos que matar o boss. O rondel é uma mecânica que, na maioria das vezes, é usada em jogos euros, né? Então, a gente trouxe uma mecânica euro para um jogo que eles falam Ameritrash, né? Um termo meio pejorativo, mas existe outro termo? Não sei, existe? É, jogo temático, miniatura, de rolar dado, né? Então a gente meio que misturou, né? A gente pegou uma mecânica euro, não existe mecânica só euro, né? Mas ela é muito usada em jogos euros e trouxemos para esse jogo. Então, gente, na hora que vocês estão criando o jogo, fazendo o jogo, criar coisas novas é legal, repetir algumas que existem é natural e misturar mecânicas é um caminho também. Você misturar mecânicas é um negócio interessante. Então vocês podem pensar, poxa, o que eu posso fazer aqui de novo? Talvez só a mistura que já exista você já consiga criar algo novo. Olha lá.
Aqui é mais sobre o futuro dos jogos, né? Que são mais jogos da For Fun. A gente vai ter o Chronicles of Drunagor, aquele primeiro jogo, ele vai vir para o Brasil pela primeira vez. Ano que vem agora a gente vai jogar ele no Brasil, vai trazer ele para o Brasil, porque o público brasileiro pediu muito, o pessoal gosta e a gente vai conseguir trazer num preço mais acessível. A gente vai ter um novo projeto do Chronicles esse ano, inédito lá fora também. Vai vir para o Brasil, vai vir um inédito que vai ser Brasil e Estados Unidos. E aí, assim, algum desses jogos, tanto o Chronicles quanto o Dante, são jogos que vão ser trilogias, então a gente vai ter continuidade, né? O Inferno de Dante, a própria obra já tem 3 poemas, né? Corrigir errado, é o Inferno, Purgatório, Paraíso, exatamente. E aí, galera, uma coisa muito interessante, aí voltando um pouquinho, quando a gente foi fazer o jogo baseado no Inferno do Dante, que é um jogo temático, você comprou quantos livros? 6. Um livro da obra do Dante para cada pessoa. Galera, vão imergir, vão conhecer um pouquinho disso aqui para a gente poder fazer algo que respeite a obra. Era o suficiente? Não era. Nós chamamos uma especialista, você lembra o nome dela? Heloísa, é especialista na obra do Dante, e houveram várias sessões com essa especialista, ela lendo o material que estava sendo produzido, ela vendo se aquilo lá era viável, tinha a ver, tinha coerência para fazer o jogo. Por quê? Na hora que você faz o Dante, você faz um jogo temático. E aí a gente teve reclamações do tipo, não vou comprar esse jogo porque não tem nenhum artista italiano. Desse jeito, lembra disso? Não tem nenhum artista italiano. E o Dante é italiano, e a obra é italiana, e vocês não colocaram ninguém italiano para fazer arte. Então, você imagina se você faz uma coisa que fira a obra. Se só de não ter artista negro já está incomodado, então tem que se tomar esse cuidado quando você está fazendo algo efetivamente temático. Né? Legal usar IPs prontas, maneiríssimo, se você tiver a assinatura, que não é algo difícil. Mas também fazer suas próprias IPs, fazer seus próprios projetos, também é algo super legal e super interessante para dar continuidade. Esse aqui é o último, né? Criar jogos e conectar mundos e desconectar da realidade. Eu não tenho nem muito o que falar, eu sou extremamente imperativo, Na hora que eu estou jogando, eu estou em outro mundo, então isso para mim funciona extremamente bem. Criar jogos para mim, na verdade, é um escape para minha hiperatividade. Às vezes eu quero dormir, estou sem sono, começo a pensar no jogo, eu durmo. Sabe? Então, assim, estar fazendo as coisas para mim é muito interessante. Como eu falei que era um nerd, eu não sou um criador de jogos, eu sou um jogador. Toda quarta, todo domingo, é sagrado, eu reúno com meus amigos, pode ter qualquer evento, eu cancelo o evento, eu vou jogar. Eu faço questão. Então eu gosto de jogar. Então o que o jogo traz para mim, eu quero levar para as outras pessoas. Ah, mas aí, você está vendendo, você está visando lucro. Cara, é um negócio também. Obviamente é um negócio. E como um negócio, tem que dar lucro. Mas também, se não desse lucro, não estaria empregando 27 pessoas. Se não desse lucro, não estaria conseguindo levar o jogo para outras pessoas. Seria um monte de limitador, né, cara? Não tem como negar que é algo importante, né? Que a questão econômica é importante também. Senão também não faz girar, né? Vocês conhecem de crowdfunding? Financiamento coletivo? Vocês conhecem, né? Então, beleza, acho que não precisa falar sobre isso. Gente, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se alguém amanhã, algum dia, quiser conhecer a empresa, a gente fica ali no Parque Alfred, não no Parque Alfred, né, mas num prédio adjacente ao Parque Alfred. E a gente brinca que é ótimo, né? Que a gente tem vista para o Central Park, né? E é isso aí. Algumas daquelas mesinhas de dama, né? Nós estamos lá. Não duvido, não. Um perdido lá pelo Parque Alfred, exato. Gente, outra coisa muito legal. Trabalho com muita gente jovem, cara. E para não envelhecer, cara, você tem que trabalhar com gente jovem. Desde a Taberna do Dragão, cara, muita gente jovem. Muita gente tem idade para ser meu filho. Muita gente, isso é maneiro pra caramba. Isso é muito bacana. Isso para quem está envelhecendo, eu espero que todos envelheçam, né? Porque a outra opção não é legal. É muito bom trabalhar com gente jovem. E criar jogos traz essa possibilidade de trabalhar com pessoas novas e também você nesses
Nesses eventos, cara, você tá o tempo todo conversando com gente jovem. Jovem, assim, de 8 anos. Esses jogos da For Fun, gente de 8 anos, gente de 12, de 10, de 20, pô, muito maneiro. Dá pra gente evoluir, é muito interessante. Gente, vocês precisam fazer pelo menos uma pergunta. Ah, você vai fazer? Tem outra coisa? Vamos lá. Quero agradecer, pessoal. Obrigado. Eu sei só a questão do horário deles, questão de que eles têm agora horário de aula também. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta? Tem um monte. Eu tenho uma simples. Você ainda joga RPG, algum jogo do tipo, experimentando para isso ou não consegue? Então, o que acontece, cara? Eu joguei muito RPG, muito, de virar à noite, não sei o que, para... Você vai envelhecendo, cara, o tempo, não é que nem que o tempo vai diminuindo, mas é que o tempo, o mesmo horário, com o mesmo dia, com os mesmos amigos, vai se complicando, né? O board game tem essa vantagem, cara. Hoje eu sentei com o Igor lá um domingo, joguei com ele. Se na semana que vem ele não tiver, cara, eu tenho um grupo lá, eu ponho no WhatsApp, galera, quem vai essa semana? Aí 4 vagas, completou, beleza. Eu tenho um jogo de tabuleiro, você já deve ter ouvido falar, como é que chama? Esqueci, aquele jogo que se destrói? Legacy. Esse Legacy chama Pandemic Legacy. O Pandemic Legacy você tem que ter as mesmas pessoas no mesmo para jogar. Eu não consigo jogar, o jogo está lacrado lá, eu tenho ele há, sei lá, 5 anos, 6 anos, sei lá quanto tempo. Isso é um problema. Esses jogos modernos, eles vêm com duração, né? Todo jogo ele vem com uma duração estimada, um número de pessoas, então não vai ficando, né? Na vida adulta você precisa ter essas janelas de tempo certinho para você planejar. O RPG tem muito trabalho antes e ainda durante os anos. Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Tá vendo? Então, tempo de jogo. A gente observa, a gente que joga ainda nos dois e tudo, mas também tem um público grande que acaba deixando o RPG entrar no board game para ele ser mais estruturado. Aí tem uns jogos que eles trazem as campanhas, trazem mas é rapidinho, você joga isolado, troca as pessoas quando é necessário. O interessante sobre os jogos, a gente fala para o pessoal que não conhece muito, você tem jogo para... Ah, eu quero jogar sozinho, tem jogo. Ah, eu quero... Inclusive o mercado de jogo solo é gigante. Todos os nossos jogos têm opção de solo. Todos os jogos grandes têm opção de solo, porque o mercado é muito significativo. Mais ou menos 20% de quem compra jogos é solo. Então isso aí não tem como abrir mão. Os pequenininhos não. Ah, você quer jogar com 30 pessoas? Tem jogo. Ah, eu tenho 10 minutos? Tem jogo. Ah, eu quero jogar 8 horas? Tem jogo. Isso é muito interessante, né? Essa abertura. E é um desafio da furar a bolha, porque o cara normalmente chega na leitura e ele quer um banco imobiliário, ele quer um War, ele quer um Uno, né? Então você mostrar outra realidade para as pessoas não é fácil. Bom. Você joga e gosta de jogar os jogos que você esteve muito envolvido na criação, porque tem aquele negócio, às vezes, que o diretor de cinema não é muito fã de assistir os próprios filmes, algo parecido. Assim. Cara, você vai me pegar agora assim, muito forte, cara. O que acontece? Os jogos da CGS, os jogos grandes, eles são todos co-op. Eu não sou fã de jogo co-op. Eu gosto muito de competir. Eu gosto de jogar contra o amiguinho e ganhar do amiguinho. Isso me motiva muito. Então eu não sou muito fã de jogo co-op. Então realmente é um problema jogar jogo co-op. O Battle Force, por acaso, eu gosto muito, muito mesmo. Mas normalmente o Chronicles, ainda mais que é um jogo demorado, pensado, e aí vem um desafio, cara. Quando você está criando o jogo, porque a primeira coisa que eu penso quando eu crio o jogo, eu estou me divertindo, então o jogo tá bom. Cara, mas às vezes não é assim. Por isso que o pré-projeto é importante. Qual que é o público-alvo seu? Será que você não está se enganando? Você está levando para o seu gosto e não para o gosto do seu público? Agora, assim, cara, CGS, jogos grandes, tem que ter solo, tem que ser co-op, se for de história, melhor ainda. Tem algumas coisas que são meio que o porto seguro, então você sabe que ali as coisas dão mais certo. Porque tem um detalhe, a empresa, principalmente a CGS, é uma empresa projetizada, de projeto. Cara, você está trabalhando 2 anos para lançar um jogo. Se der errado, ferrou. Você não está pegando dinheiro todo mês, não está caindo dinheiro na sua conta todo mês. É diferente da For Fun, que já é jogo para lojista, já é jogo para distribuidor, é outro esquema, é outra forma de agir. Então você tem que ir num porto seguro. Porque assim, você fala assim, caiu $2 milhões na sua conta. Cara, esse dinheiro não é seu. O dinheiro é da pessoa, das pessoas, você precisa entregar o jogo. Pô, pode acontecer muita coisa errada. Aconteceu a pandemia, cara, o preço do container que era $2 mil foi para 10, 7 mil. Cara, teve esse negócio do Trump agora, de repente a gente ia entregar o Dante, o imposto, bum! E aí, cara, como é que faz?
Naquela hora ali foi tranquilo, a gente segurou a entrega um pouquinho, o imposto caiu, bum, foi embora. Mas o dinheiro não é seu, entendeu? Então você precisa entregar, você precisa pagar as pessoas, para depois você ver o que vai sobrar especificamente. Então trabalhar com projeto também não é muito simples. Respondeu? Você até chegou a responder parte da pergunta que eu queria saber quanto tempo demora, assim, desde a ideia do jogo até o lançamento dele. Então depende do jogo. Vai depender muito do jogo. Jogos pequenos a gente consegue fazer com certa rapidez, né? Eu vou te falar, for fun, consigo fazer com essa equipe minha 8 a 10 jogos por ano, jogos menorzinhos. Jogo grande, Battleforge, do início da feitura até a entrega final, 2 anos, pelo menos. Porque aí eu vou... Vem cá, Maju, rapidão. Vou falar sobre a Maju, se vocês me permitem, rapidão. A Maju que cuida da produção, contato com a China. Quando você faz a cotação na China, fala para mim rapidamente os passos até a entrega do jogo. Você quer o passo do projeto todo? Rapidamente, fala. O jogo começa no desenvolvimento. Aí ele vem por lá a partir do momento que os meninos definem qual que é os passos dos jogos de componente, ele vai para cotação, desenvolvimento, termina o desenvolvimento, designer, aí a gente tem fabricação, são pelo menos 6 meses que a gente precisa, porque todos os jogos grandes têm parte de plástico, qualquer produto de plástico, ele tem um processo que pelo menos 3 meses a mais de qualquer tipo de coisa. Depois de plástico, a gente tem todo um processo de logística externa que a gente fala, que é a logística oceânica, que é tirar da China e levar para hubs. São pelo menos, a gente hoje trabalha com 6 ou 7 hubs. Então são 6 ou 7 hubs são as centrais logísticas. Você tem 2 nos Estados Unidos, você tem uma na Europa, você tem no Brasil, né? São 6 ou 7 centrais logísticas, onde a gente é responsável por direcionar as quantidades exatas de produtos a ser distribuídos. Isso leva numa média ainda de 2, 3 meses para chegar nesses locais e ainda tem a distribuição desses locais que leva. Então, da parte de desenvolvimento, exemplo do teu Ford, a equipe está levando de 1 ano, vai dar 1 ano, quase 1 ano e meio, mas a parte de produção que leva mais ou menos 1 ano também. Ou seja, se você tiver um jogo pronto hoje e entregar para a fábrica, vai demorar uns 9 meses. 1 ano ela falou com uns 9 meses. Só essa parte de produção e entrega. Então vocês veem que não é rápido. 9 meses a gente entrega na Ásia, mas se você quiser entregar aqui no Brasil, eu vou levar 1 ano por conta do translado que a gente tem. Aqui, ó. Eu sempre Obrigado. Desde que eu conheci o Rob, eu tive muita vontade de criar meus próprios jogos, eu tenho minhas ideias de penso em botá-las em prática um dia. Eu tinha uma visão, né, sobre se daria para viver disso ou não, pude começar com o Igor mais recentemente, e aí a minha visão mudou um pouco, né, pelas coisas que ele falou da experiência dele. E tipo assim, eu queria te perguntar se, na sua visão, é possível viver de jogos de tabuleiro, mas tipo assim, no seu caso, né, você tem uma empresa, então você trabalha com isso, seja produzindo jogos, mas eu digo na visão de uma pessoa que seria, digamos, um desenvolvedor indie, né? Alguém que teve a própria ideia, aí ou vai abrir um Kickstarter ou vai mandar a ideia para uma empresa, né? Se é possível ele conseguir viver disso sem ser um Reinhard Knizia da vida, ou se é algo muito fora de mão, assim, tipo, ele provavelmente vai conseguir só como renda extra ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que ainda no Brasil, eu acho bem complicado você ver só de criação. Eu acho que você receber mais dinheiro, uma renda extra, igual você falou, ou então você está trabalhando numa empresa de criação de jogos, igual a CGS, e também está criando jogos, mas sempre como uma segunda opção. Eu vou te falar, todos os sócios da CGS têm outro emprego, inclusive eu, sempre tive. Então, assim, até porque eu te falei, começou na minha casa, na garagem, 4 pessoas. Não começou a dar dinheiro no primeiro mês, né? Não começou a dar dinheiro no segundo mês. Hoje daria para viver? Daria, mas daria com aquela incerteza de, poxa, hoje está legal, o próximo projeto afundou, ferrou. Então, é um problema. Então, assim, eu não viveria só não falaria com você, viva só disso, porque eu acho que você vai ter bastante dificuldade. Eu conheço, o Igor deve conhecer mais pessoas, mas eu conheço uma pessoa que trabalha dessa forma e vive dessa forma, que é o Bruet, né? O Bruet é um menino, um brasileiro, que hoje ele mora no Canadá,
e os jogos dele fizeram um certo sucesso. Ele mesmo desenha, né? A arte dele é muito boa, e ele, em certos períodos, ele lança os jogos dele no financiamento coletivo. Eu nem sei se ele tem outro... Hoje não, né? Mas é uma situação específica, ele mora no Canadá, ele lança jogos lá fora, ele mesmo faz a arte dos jogos dele, então é uma situação diferente. A gente trabalha com muitos criadores novos, traz o jogo, a gente assina e faz os jogos. Por exemplo, o Xandão é um. O Xandão, ele trabalha com a gente e ele recebe royalties de jogos que ele fez. Mas não dá, né? Não dá. Ó, o Xandão fez o Spike Go. Qual mais, Xandão? Aqui foi o Spike, né? Esse foi o Spike. Isso, exatamente. Então ele completa o... Mas só disso eu acho bem tenso, cara, bem complicado. Eu acho que no Brasil hoje é meio ilusório tentar viver só disso, só de criação de jogo. Tem a questão da parte da criação, né? Então acho que imagino principalmente o pessoal da área criativa, né? O pessoal do IAD, né? Eles também vivem muito com isso. É muito difícil quando você está com as contas olhando, né? Então, sim. Pode influenciar no processo se a pessoa estiver muito bem estável, tem que estar muito bem com ela mesmo para fazer esse salto, né? A gente tem alguns no Brasil, né? Que já fizeram esse salto, mas também, assim, a pessoa acertou uma boa, deu uma certa segurança para eles estão ali. Você tem o Sérgio, mas o Sérgio é aposentado também, né? Ele tem a renda dele. Sérgio, como é que é o sobrenome? Ralaban. Sérgio Ralaban, mas ele é antigão, né? O Ralaban, ele veio aqui com a gente também de uma vez. Ele é o primeiro, né? Eu acho. Ele deu uma palestra para também, e ele trabalhou fazendo vários dos jogos da Globo. Esses jogos de televisão, né? Então ele tinha toda uma empresa de montar isso também. E hoje ele é também um dos mais publicados do Brasil aí. Né? Mas também não é para desanimar, não, tá? É para fazer jogo. É para fazer jogo dá certo. Mas eu acho que no momento você deveria, por exemplo, o cara nosso que eu fizer, que é o nosso diretor de arte, ele faz jogos. Só que ele é diretor de arte, ele é designer gráfico e o salário dele principal é designer gráfico, mas isso não impede ele de fazer jogo. Você pode ter uma profissão relacionada com jogos também e fazer jogo também. Não é problema, eu acho. Olha lá aí. Só aí, você também mencionou muita parte da bolha, só para situar o pessoal também. Você conseguia falar um pouquinho dessa divisão de público que tem, o que é a bolha nossa hoje? Você diz jogos em geral no Brasil? No geral mesmo. Porque temos uma bolha de jogos de tabuleiro e como furar. Então, a maioria das pessoas, elas, já falei sobre isso, elas enxergam os jogos de tabuleiro como aqueles jogos antigos, né? Poxa, eu sou uma pessoa mais velha, eu não tenho noção de jogo, eu joguei o quê? Eu joguei Banco Imobiliário, eu joguei War, eu joguei Detetive, eu joguei Uno, eu vou chegar lá e é isso que eu vou jogar, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para trazer essas pessoas que não sabem que o jogo existe, mas que podem se divertir com jogos de fora. Eu tenho 2 meninos, um de 19 e um de 21 anos. O meu mais novo, quando ele tinha 16 anos, ele fez uma festa, aí eu peguei o Passa-Palavra. Passa-Palavra é um jogo que eu tenho que eu gosto pra caramba. Sentei numa mesa e comecei a jogar. Deu 1 hora, toda a festa, devia ter umas 30 pessoas, estavam jogando comigo. Meu pai, ele chegou a mim e falou assim, o que você fez? Eu não fiz nada, eu só mostrei o jogo. As pessoas não sabem. Né? Então, quando a gente fala em furar bolha, é trazer pessoas de fora do nicho para o nicho, porque nós somos um nicho. São poucas pessoas ainda, né? Pra você ter ideia, o RPG é maior do que o nicho de board game. Como é que você vai fazer isso? Você trazendo produto acessível. Né? Você não precisa querer fazer milagres, você não precisa querer, eu vou inventar a roda. Não precisa. Tem muitas coisas que você pode trazer que vão ser úteis e vão trazer pessoas de fora. Era isso que você queria saber? Ou? Mas isso, é só que os jogos autorais, né? São jogos que hoje a gente vai consumindo, vai saindo sem parar, né? Sem parar. Às vezes a pessoa acha que é só aquele já estabelecido. Exato. Quando o jogo é muito famoso, as pessoas vão só naquele. E aí é a grande dificuldade. Por isso, as feiras são legais. Mas quem vai na feira? Quem é do nicho, da grande maioria. Então, meio que você não sai muito disso, né? Exato. Pois não. Eu queria perguntar a respeito, por exemplo, de inteligência artificial. Eu tenho visto que, recentemente, eu normalmente gosto de explorar muito o Board Game Geek, né? Eu saio procurando um monte de jogo perdido. Legal. E de vez em quando eu esbarro em alguns que, às vezes, estão no financiamento coletivo, coisa do tipo, e você olha a arte,
você a princípio acha que bonito, mas quando você analisa melhor, você vê claramente que foi usado inteligência artificial ali. E aí quando você vai ver as notas, você vê que todo mundo está apontando lá, tipo assim, é feito com IA, nota 1, sabe? Nota 0. Sim, então. E a gente, nos jogos que a gente faz aqui no Brasil, eu vejo sempre tendo, né, tipo, grandes artistas e tudo mais, se não me engano, o Cu, nossa versão brasileira, acho que é uma das mais procuradas, acho que no mundo, para colecionadores e tudo mais. Então, é legal ver, tipo, a gente que exalta, né, os artistas brasileiros para usar, né, nos nossos próprios jogos. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né? Se você acha que essa questão, né, se a IA vai realmente invadir os jogos de tabuleiro, que vão começar a usar nas empresas maiores aí, né? Vão começar sempre a usar esse tipo de coisa. Beleza. Vou falar a minha opinião, tá? Minha opinião. Primeiro, em relação à inteligência artificial. Se aqui no Brasil existe um preconceito, lá fora é muito pior. É muito pior. Mas é muito pior para os pobres mortais. Por exemplo, a maior empresa de board games hoje do mundo, que é o Awaken Realms, né? Está usando muito. Aí com eles ninguém reclama, entendeu? Ninguém deixa de comprar os jogos. A inteligência artificial tem dois lados, né, cara? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado que é você tirar o emprego, né, do cara que é o artista, tudo mais, beleza, isso aí tem que ser respeitado, a gente tem que entender como chegar a esse meio termo. Por outro lado, cara, você vê pessoas que estão criando o jogo, que não tem condição de pagar um artista, conseguindo fazer uma coisa legal, trazer um protótipo, mostrar a ideia deles. Isso muitas vezes só é possível por causa da IA. Então, assim, por outro lado, você tem essa pessoa que a IA, ela torna esse processo mais democrático. Eu não vou falar que é mais justo, mas mais democrático. Algumas pessoas que não teriam a possibilidade, elas começam a ter a possibilidade. Na nossa empresa, a gente usa zero de inteligência artificial. Nenhuma arte nossa é inteligência artificial. Muito embora as pessoas estejam ficando malucas. Sabe? Eu peguei uma arte feita pelo Paulo, que era um artista nosso de Florianópolis. Paulo é totalmente contra a inteligência artificial. E mostrei para um conhecido, e ele falou, não, isso é inteligência artificial, por causa disso. E não era. E aí eu mostrei para um amigo nosso, o Igor conhece, a história do Battleforge. Ele falou, isso é inteligência artificial. Não era, a gente fez nós mesmos, eu tenho certeza absoluta, porque eu participei da criação. Então a galera está ficando meio maluca também, a galera está olhando tudo, é tudo inteligência artificial. O fato é que, assim, eu gosto de analisar o passado para pensar no futuro, cara. Hoje, por exemplo, se você vai comprar um pote lá, sei lá, qualquer coisa, o que está vendendo em grande escala são as coisas industrializadas. Mas, obviamente, se você tiver um jarro feito à mão, a valorização dele é muito maior, paga-se muito mais caro por um jarro de barro feito à mão, mas a grande maioria do que é vendido é feito em indústria, sabe? Posso dar um exemplo ruim, mas se você analisar o passado, as coisas que eram todas manuais no passado, muitas delas hoje são industrializadas, e aí é uma industrialização digital, mas né? Então eu acredito que vai chegar num momento que o que é feito à mão vai ser mais valorizado, mas também vai ser mais caro. E aí a maioria das pessoas vão consumir o mais barato. Porque é isso que a gente vê acontecendo em geral. Mas hoje a gente está num momento de transição onde realmente existe muita resistência. Lá fora é muito absurdo. Você falou, as pessoas dão nota 1, as pessoas não compram. Mas depende de quem está fazendo, tem isso também, entendeu? Então, assim, eu acho que o futuro, a gente vai precisar usar a inteligência artificial como uma ferramenta para poder fazer aquela arte ser mais eficiente, ser feita mais rápida, com isso o custo cair, porque senão você fica para trás também e você morre, entendeu? E também ninguém quer morrer, né? Então a gente vai ter que achar esse meio termo. Tá, mas hoje eu posso falar, zero de inteligência artificial, zero. Só pegar um gancho. Então, assim, o João, né, tá lá, você vem, João, pô, sensacional. Assim, João, várias das pessoas lá, eu vi que chama aquele, só fulano tá assim. Eu chamava o Igor, pelo amor de Deus, só corre. Eu já não tô dando conta mais. Já tá faltando mão de obra. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os profissionais que você tem lá, as classes, né, assim, que você tem, que você precisa, né? Então, assim, Sim. vai do ilustrador, vai do roteirista, como Tá. é que é uma empresa hoje que está fazendo jogos de tabuleiro, qual é o perfil desses profissionais? Tá, a gente tem... Aí eu tenho que tomar cuidado, né, assim,
A vaga está aberta não, né? Beleza, a gente tem a galera do administrativo, né, a galera do business mesmo, né, que cuida de cotação, que cuida da parte de imposto e tudo mais, fulfillment, ali é o trabalho chato, né? É chato. A gente tem a galera... A gente tem a galera que cuida do nosso financeiro, né? Cada real gasto da empresa é mandado para a Bárbara, que trabalha com a Maju, que vai ser controlado. Essa é a parte operacional. E aí aí a gente fala sobre a criação de jogo. Hoje a gente tem 2 equipes, na verdade 3 equipes de criação de jogos, 3 equipes de designers. Por que as equipes são separadas? Porque eu estou criando o jogo aqui, estou fazendo, aí eu mando para eles para testar. E aí a gente vai trocando, porque você vai testando tanto jogo, você começa a parar de perceber o que está acontecendo. As coisas que estão óbvias para você, você começa a parar de perceber. Então as equipes elas trocam projetos entre si. Então são 3 equipes de designer. Uma de jogos grandes, 2 de jogos grandes e uma de jogos pequenos. A gente está com um projeto, antes de eu falar vou falar sobre o resto da equipe, e a gente tem uma equipe de designer gráficos / ilustradores. São os caras que vão transformar num produto, né? Os caras que vão fazer essa caixa, o ilustrador desenha, o cara vai fazer a caixa, vai fazer essa faixazinha aqui. Esses designers gráficos, a gente tem um cara que é o diretor de arte, que ele cuida de tudo, ele escolhe os artistas, e tem a equipe dele que ele vai passando, e os caras vão desenvolvendo, vão ficando melhores, até que chega um momento que ele passa a direção de um jogo para uma outra pessoa. A gente trabalha lá com carreiras, né? A pessoa entra como trainee, estagiário. São 4 carreiras internas, 4 títulos internos em várias etapas. É isso. E a gente também tem uma pessoa que é uma tradutora, que ela só pega os jogos e traduz. Todos os jogos são feitos em português, todos. De português, a gente tem uma tradutora que traduz para o inglês. E a gente tem, para o Inferno Dante, a gente tinha escritores, pessoas que iam escrever efetivamente as histórias. A galera do designer é que faz o manual. Mas é muito difícil, cara. Fazer manual é muito difícil. A gente precisa de alguém que faça o manual para ontem. Manual é complexo pra caramba, né? Deus me livre, cara. Manual é foda. Manual é complicado. Pois não. Eu estava vendo aqui, é que você não tinha foto, acabei pesquisando aqui do Inferno de Dante, né? Um jogo lindo, né? É enorme, assim, a caixa gigantesca. Quanto tempo mais ou menos demora assim, para produzir um jogo assim? Quanto tempo foi em produção? Cara, o Dante, a criação dele foi uns 2 anos, né? 2 anos e meio. A criação dele, né? 2 anos e meio. Mas podia ser mais rápido. A gente vai aprendendo. Você para pensar, a empresa é 17, né? A empresa é uma empresa muito nova. Então a gente comete erros também e eu acho que o Dante daria para fazer mais rápido. E vai variar muito se as pessoas estão envolvidas naquele projeto. O Dante eu acho que a gente conseguiria fazer em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? Agora uma coisa bacana que a gente está fazendo, cara, que é muito legal, a gente está fazendo lá nos Estados Unidos, já começou o teste, está em 18 lojas. O Seu Dia é um jogo a gente chama de Dungeon Crawler, né? É um jogo que simula RPG, que você vai entrar numa masmorra, vai matar os bichos, seu personagem vai progredir. A gente está fazendo lá o que a gente chama de Living Dungeon Crawler, não é isso? Chama OpenKit. Então o lojista, ele tem o jogo e ele tem uma season, são 2 seasons por ano. Ele vai chegar, o público pode levar o personagem, eu tenho um personagem meu em casa que eu gosto de jogar, é um guerreiro. Você ou vai pegar um personagem da loja, ou você vai levar seu personagem e você vai ter uma experiência 4 horas? De 4 horas. E são 3 experiências de 4 horas por season, por temporada. Então é algo diferente, que é algo que foi inovador da empresa, que você está levando as pessoas para a loja para jogarem, para terem desenvolvimento de um personagem com jogadores novos ou não, com pessoas diferentes, e a cada 6 meses sai uma season nova, que é uma nova experiência, e aí o Bandana está à frente desse projeto, né, junto com o Mauro. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? É interessante porque assim, é um evento que você está realmente colocando o jogo na mesa, que é um jogo grande, que a pessoa não tem acesso fácil àquele jogo às vezes, e a pessoa pode ver como é que é o jogo na prática. É um evento gratuito. Da nossa parte gratuito. E a pessoa pode se sentar lá e jogar. Pode ficar 4 horas jogando um jogo que ela nunca teria jogado na vida, uma experiência de um jogo grande, e acabar descobrindo interesse em cima disso. E é um material exclusivo.
Além de ser material exclusivo, tem gifts exclusivos para quem joga e para os lojistas também, não é isso? É isso, então assim... A gente trouxe ele, é o único lugar no Brasil que tem. No Anão Gigante. Ele está no Anão Gigante. Se alguém quiser testar, Em breve, procura lá e combina com eles. Eu não sei como eles estão organizando. Eles têm material também da Eles têm Season 1. material da Season 1. Eu acho que agora no final de ano eles não vão conseguir, porque eles precisam de 4 mesas dele para rodar o evento. Mas acho que depois de janeiro, fevereiro ali, eles vão voltar a rodar. O Chronicles é um jogo maior, mais pesado, mais demorado, blá blá. E aí vocês precisam entender qual é o jogo que vocês gostam. Eu, por exemplo, vou falar meu gosto. Eu odeio o jogo um downtime longo, ou seja, eu joguei, eu tenho que jogar de novo. Como eu sou muito imperativo, muito agitado, se demorar 15 minutos eu jogar de novo, ferrou. Eu já estou no celular, já estou vendo outra coisa, já estou pensando em outra coisa. Que cada um vai ter um gosto. Vai ter gente que vai ter que querer quebrar a cabeça, vai ter gente que vai querer disputar, vai ter gente que não vai se importar com isso, gosta de pensar mais. E aí depende, né? Aí varia, cada um vai ter sua opinião. Pois não? Eu fiquei curioso com o primeiro financiamento coletivo que você fez. Isso. O Masmorra. Como lançou tanta gente assim? Como é que chegou a 240 mil? Você foi divulgação? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta que provavelmente eu não tenho a resposta. Se você olhar o material aqui, você está vendo? Isso aqui tudo foi dividido em casa, à mão, sabe? O material, a qualidade era baixa. Caiu no gosto do pessoal, hypou. E assim, sinceramente, eu não sei por que chegou nesse ponto. Não sei te falar. Já tinha tudo isso antes quando vocês começaram o financiamento, você já tinha um impresso bonitinho, assim? Não, isso foi impresso depois, a gente já tinha protótipo. O que acontece? Quando você faz o financiamento coletivo, você tem que ter uma parte do jogo para mostrar para as pessoas. Normalmente as empresas começam com 30%, 50% do financiamento coletivo, para depois do financiamento arrecadar o dinheiro e terminar. Hoje a CGS ela começa um financiamento coletivo com no mínimo 75% do jogo pronto. Justamente para a entrega ser mais rápida, a gente ter menos problema, menos percalço no caminho. Cara, esse jogo, nossa, eu lembro do pessoal sentado na garagem, você sabe? Então, assim, o Masmorra, né, ele veio dar satisfação de ele com o King of Tokyo, né, que eu acho que é os novidades, né, e ele pegava muito de forma, ele pegava muito do padrão do Zombicide, que tinha muita referência geek nos próprios personagens. Você tinha um personagem que era o filho Jake, homenageava ele, então tinham várias referências à cultura geek na época. Então ele conversava com vários públicos. Tinha um Ralph que era o Elvis, era um Ralphzinho bardo que ele tinha um cabelão do Elvis Presley. Lembra disso? E funcionou. E normalmente os financiamentos coletivos, eles dão um pulo no início, eles ficam estacionados e eles dão um pulo no final. O Masmorra, ele ficou alto o financiamento inteiro. Foi um negócio assim. Tanto que atraiu o cara da Simone, né? Porque o cara da Simone, na verdade, ele é um italiano, ele era ou é casado com uma paulista, ele morava no Brasil. Então ele viu aquele movimento na internet. E isso chamou a atenção dele, tão grande foi o boom na época, né? Porque 242 mil gente para 2014 é muita coisa. É muita coisa. Né? Foi muita coisa. Pois não. Você acha que se você lançasse esse jogo de novo, hoje, nos dias atuais, assim, ele também daria sucesso? Ou o mercado já mudou muito, assim, desde 2014? E não, os jogos envelhecem, né? Alguns muito bem, outros nem tanto. O fato é que a gente tem um problema hoje, ou uma solução. Estão se lançando muitos jogos anualmente. São quantos? São 800 a 1000 jogos por ano. Né? Mundo? E essa normalmente, a gente pega por essa. Então vem muita coisa nova. Então a pessoa quer jogar coisa nova, quer experiência nova, quer coisa nova. Tem uns que são clássicos, são para sempre. E tem outros que envelhecem muito bem, né? Outros nem tanto. Cara, eu acho que hoje para poder jogar com Masmorra de idade tinha que dar um tapa legal nele, sabe? Na época, isso aqui é o monstro. Os monstros eram dados, então, como a gente não tinha dinheiro para fazer miniatura, não se fazia miniatura no Brasil, tinha um jogo que fizeram miniatura antes que foi um fracasso, que eles, como é que chamava? Selene de Fantasy, né? Que eles falavam que era vela de bolo, sabe, as miniaturas. Isso, aí a gente fez os monstros, a solução foi fazer em dado, então o monstro aqui ele tem a defesa, o ataque quando tinha de vida, ele tomava uma porrada, ele virava para o outro lado, que ele ia ficando mais fraco, até morrer. Então foi a solução, isso é por isso que chamou Masmorra de dados.
Aqui eram os heróis, esse aqui era o clérigo, aqui são 6, está de cabeça para baixo, mas tem 6 de vida. O monge, tá vendo? Tá com 2 de vida aqui. Então você usava também os heróis como ponto de vida. Então a gente substituiu as miniaturas por dados e fez muito sucesso na época. Mas na verdade a gente fez isso porque a gente não tinha como fazer miniatura. A gente procurou uma solução e funcionou, né? Funcionou. É sempre bom avisar que assim, brasileiro é foda. A Simon montou uma equipe também dentro dessa empresa nova, né? Então assim, várias das empresas assim, aproveitam o poder criativo do brasileiro e o poder de fazer gambiarra mesmo, para resolver o problema. Criar, Então, empresas lá de fora estão aproveitando isso, né? E aqui agora já vai direto e assim, além do brasileiro ser mais o Juiz de Fora que o brasileiro, né? Porque aqui em Juiz de Fora é um celeiro, né? Aqui é brincadeira. Mas assim, falando como negócio, gente, é uma coisa meio óbvia que algo que permite a gente crescer como cresce também é a questão do câmbio, né? Porque, poxa, você consegue pagar um salário legal para o cara e você despender menos, porque você tem um câmbio que é favorável. Quando você faz um projeto, um financiamento coletivo, tudo bem, você vai pagar a produção em dólar, você vai pagar os impostos em dólar, coisa em dólar, mas você consegue, o meu aluguel é pago em real, né? A minha luz é paga em real, minha internet é paga em real, eu consigo pagar a galera melhor, mas é real, né? A gente tem, às vezes, a mão de obra também, essa questão do câmbio é muito vantajosa para o mercado, para você trabalhar e trazer esse mercado para cá. Então, além da criação, você tem essa questão que é matemática e que também é bacana, né? É bacana. Agora, tem outro lado, né, cara? Hoje está todo mundo na internet. A galera começa a trabalhar, começa a ficar boa, e às vezes é pescado por uma empresa grande lá de fora. E vida que segue, cara. O cara tá ali para crescer. Na hora que surgir uma coisa melhor para ele, ele tem que também pensar no futuro dele, do que ele quer e não quer, né? Faz parte, né? Eu acho que é um degrau, uma montanha que você vai escalando. O próprio Paulo, né, que é o nosso artista, ele foi contratado agora por uma empresa de jogos eletrônicos, né? Jogos eletrônicos, ele é diretor, ele é o nosso desenhista, agora ele é diretor de criação de uma empresa de jogos eletrônicos, bombando. Mas por quê? Porque ele conseguiu mostrar também para o mundo a arte dele nos nossos projetos. Legal também, né? E aí, a gente vai conseguir ver ainda a CGS e a foto dos jogos digitais também? Então, a gente tem, na verdade, vários projetos, sabe, Igor? Vários projetos em andamento. A ideia é ter coisas em andamento. A gente tem hoje uma equipe de TI. O próprio OPKit, ele usa um app próprio para poder facilitar a vida do lojista e do jogador. Esse app já traz várias novidades. Então a gente está devagarinho indo para esse mundo digital, por enquanto com apps que vão dar suporte. E aí eu vou falar também um spoiler, pode ser que o Marcinho brigue comigo, né? A gente tem um projeto que está em andamento, que ele vai sair em breve. Tem que fugir? Tem que estar para cá ou tem que falar? Não tem problema, a gente vai estar lançando uma escola internacional para a criação de jogos. Não é o outro, chamado CGS Academy. CGS Academy vão ter, as aulas são em inglês, mas elas vão ter legenda também e todo o material em inglês, onde a gente vai estar focando no processo de criação de jogos para atingir várias pessoas que têm essa carência e que não têm essa oportunidade. O projeto está sendo feito com muito carinho, o projeto vai ser muito, muito legal. A gente está muito empolgado com o projeto. Em breve, né, em 2026, com certeza, ele está de pé e está funcionando. E vamos tentar fazer algo com preço viável, legal, bacana para todo mundo. Desculpa. Falando dessa parte de modernidade, uma pergunta que eu queria fazer, que é a parte de aplicativo, de jogos mais digitais. Você vê que as pessoas estão procurando mais isso do que os jogos físicos mesmo? Então, obviamente a indústria de jogos digitais é muito maior, né? Quando a gente fala em jogos digitais, em questão digital no tabuleiro, é algo assim, que já tem algumas experiências, né? Mas não é algo... O próprio banco imobiliário, ele tem versões dele que tem aplicativo próprio, né? Mas assim, não é algo assim que falar pegou com força. Não é, cara. Você tem o Monster of Madness, você tem o Descent, eles usam muito mais como um suporte,
Mas não é algo que fala assim, caiu no gosto da galera. Não caiu no gosto da galera. Estou enganado? Não. Tem um público. O pessoal gosta mais do feeling físico. É mais um público que aceita do que um público que gosta. É meio isso. Normalmente assim, esses jogos eles são feitos para não ter mestre ou ter alguma coisa equivalente. Então, tipo assim, uma pessoa joga contra o resto dos jogadores. Ela é o vilão lá da história. Tem alguns que jogam isso para o aplicativo, tem uns que jogam, igual, por exemplo, uma versão de Sword of Mine, que copia o jogo de digital mesmo. Aí ele traz, por exemplo, em vez de ser vários e vários livros, é um aplicativo que aí a empresa consegue atualizar ele, fazer hotfix. O jogo de tabuleiro depois que está impresso já era, já foi. Assim, a única forma de você dar um patch nele é mandando material impresso de novo. Aí tem algumas que estão levando parte dessa alteração para dentro do digital. Acho que tem o First Martins também, tem o Detective lá da Portal Games. Aí eles complementam o jogo de tabuleiro, mas a experiência maior é física. Eles são complementos. Se ela começa a ficar muito via app, geralmente o pessoal vai ter uma crítica muito grande. Põe no Chronicles aí, por favor. O Chronicles, por exemplo, aqui, não vai dar para vocês verem direito, mas aqui tem uma sala e aqui tem uma portinha. Isso aqui nada vai existir no jogo. Quando você abre a porta, ele vai te falar o que vem para frente. Então é aquela sensação de exploração. Aí na frente vai falar, é sala tal, tem um baú, tem monstro, blá blá blá. A gente tem um físico, você está lendo ali, mas a gente tem um QR Code atrás. Então se você quiser variar a sua experiência, você vai no QR Code e vai trazer outros monstros, outra posição de sala, blá. Mas ele é um suporte, você não precisa usar o QR Code. Ele está ali para randomizar a tua experiência e trazer coisas novas. Mas se você quiser jogar só ali, você joga. Tem uns jogos igual aquele jogo tipo Masters, mas do Senhor dos Anéis, não lembro qual que é, pessoal, você gosta? Aquele lá ele usa, por exemplo, o aplicativo só para fazer o setup. Põe um cara aqui, põe outro ali, mas o jogo em si é no papel. Então assim, você tem alguns jogos que ele necessita da parte digital, mas a maioria usa meio como bengala, como suporte, né? E falar que é algo assim que você vê, tá substituindo o jogo. Cara, eu não vejo isso por enquanto, não. Até porque tem uma galera que quer voltar, né? A questão da experiência. Cara, eu gosto de sentar com meus amigos, cara. Eu gosto de sentar com meus amigos para jogar. Eu gosto de estar tomando eu gosto de estar comendo, eu gosto de estar conversando, rindo, me divertindo. Eu quase falo que o jogo é quase que uma desculpa. Muito embora eu goste muito de jogo. Pois não? Você chegou a comentar no início, né, a respeito dos jogos digitais, como por exemplo o TTS, né? Sim. Eu comecei o hobby na pandemia, jogando pelo Tabletop Simulator, e hoje em dia, eu joguei muito mesmo, né? E hoje em dia, por causa que eu comecei a anotar no Google Home, eu vi que minhas partidas presenciais passaram as minhas digitais. Então, tipo assim, mesmo tendo jogado bastante, eventualmente ultrapassou, mas tudo começou por causa da questão digital. Só que eu queria saber a sua opinião, por exemplo, dos seus jogos, se você vê como algo negativo ter os seus jogos, por exemplo, no Tabletop, não tem Tabletopia, mas acho que regrado, né? No Tabletop, digamos, seria mais pirataria. Se eu quiser pegar o meu jogo que eu comprei na loja, escanear ele e lançar lá, eu posso, e aí alguns são derrubados, outros não. Você acha que isso é algo positivo ou algo negativo? Cara, super positivo, zero de problema, cara, porque é uma forma do cara conhecer meu jogo. É uma forma do cara se interessar pelo meu jogo. E do cara vir depois até comprar meu jogo. E se ele não comprar, cara, ele conheceu o jogo. Você está furando a bolha, você está aumentando o grupo, entendeu? Você está aumentando aquela galera. E alguém efetivamente vai acabar igual você, começando no digital e falando, porra, mas eu quero físico. Porque a experiência é muito superior. Quando você fala em jogo digital é outra coisa, mas quando você fala de jogo de tabuleiro, cara, é muito ruim. É muito ruim. Para você pegar uma carta ou virar uma carta, você tem que dar um monte de passo. Você põe o mouse, você aperta, você segura, você vira. É ruim pra caramba. A experiência é outra, entendeu? Então, cara. Exato. Então, assim, cara. Oi? A gente tem jogos nossos no TTS. Nós temos. O Battleforge está no TTS, o Chronicles está no TTS. A gente colocou por um outro motivo. A gente colocou pelo seguinte: quando a gente está no financiamento coletivo, a gente quer que as pessoas conheçam o jogo. Depois até do teste. O meu jogo vai ser lançado. Aí você talvez seja um cliente. Cara, você quer jogar? Vai lá e joga. Vai lá e vê qual que é do jogo.
Então a gente usa também para testar, também para aprimorar num primeiro momento, não só no Brasil como fora, porque a gente tem isso também. As pessoas, os mercados são diferentes, né? O jogador dos Estados Unidos não é igual ao do Brasil, não é igual ao da Europa. O desafio é você fazer um que agrade todo mundo, mas eles são diferentes. E depois você põe para o pessoal jogar, cara. O Battle Force já foi financiado no Brasil, tá no TTS. Aí o próprio público, um cara que, eu conheço o jogo, ele mesmo chama os outros, vamos jogar. E aí os caras jogam, gostam ou não gostam. É claro que você tem que ter segurança que seu jogo é bom, que as pessoas vão gostar, porque para a propaganda ser positivo e não negativo. Muito embora você nunca vai agradar todo mundo, né, cara? Vai ter sempre quem não vai gostar. Não, fica à vontade. Eu acho que é o problema mais próximo do mundo digital. Hoje não é que o problema do impedimento não é fazer um jogo, o problema é ser descoberto. Aí jogo jogado é jogo vendido. Entendeu? No final das contas é isso. Então, se você ser descoberto num universo que sai 800 jogos por ano, né, 1.800 jogos por ano, sendo que você tem que comprar a cópia física, ter os amigos para jogar, já é uma restrição muito grande. Então o digital ele ajuda demais essa divulgação. Sim. E no caso do digital também é mais difícil, né? Steam ainda o marketing Volta um pouquinho aqui. Vai para o jogo da Forfã. Tem uma história legal, rapidão, gente, desse jogo aqui, ó, Beaver Creek. Esse Beaver Creek é um jogo de... Os castores estão fazendo uma represa e você tem que empilhar madeirinhas. Esse foi o jogo meu que foi mais vendido. Foi mais vendido no mundo, assim, disparado dos outros. Ele está em 7 países, muito bacana. 12 agora. Oi? 12. Foi que bom. O Beaver Creek, cara, ele foi vendido para a Ucrânia. E quando a gente vendeu para a Ucrânia, isso tem um ano atrás, um ano e pouco, aí eles perguntaram, vocês estão em guerra. Eu falei, não, mas essa hora que a gente precisa de jogo, essa hora que a gente precisa fugir da nossa realidade, que a gente tem que estar se divertindo, que a gente tem que meio que... É o que está lá no final, né? Lá na frase que foi colocada no final. Então, cara, olha a importância disso, cara. Você fazer um negócio que vai fazer as pessoas esquecerem que estão vendo uma guerra, cara. Isso é muito surreal, isso é muito legal. Isso é muito legal, isso não tem preço. Né? Então tem esse outro lado, porque eu costumo falar com isso. Cara, hoje eu trabalho com alegria, com divertimento. Ninguém vai comprar um jogo porque tá ferrado, ou tá com um grande problema, ou porque teve uma notícia. Cara, o cara vai comprar um jogo que ele quer rir, ele quer se divertir. Então, assim, quem trabalha com isso está tendo o privilégio de trabalhar com algo muito especial, algo muito positivo. Né? Vocês não vão chegar daqui entrando e falar, cara, não aguento mais fazer os outros rirem. Pelo amor de Deus, não tem isso, cara. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito diferencial quando você fala em trabalhar com jogos, cara. É muito bacana. Vamos encerrar então? Pode ser? Gente, tranquilo, ó, fica todo mundo convidado. Se alguém depois um dia quiser, a gente só tem que organizar, né? Porque se alguém quiser, aí nós temos que deixar todo mundo parque alfa, de subindo aos poucos, para vocês conhecerem a empresa, sabe? Se alguém, a gente, às vezes, uma coisa legal que a gente está fazendo na Forfã também, esse ano a gente teve que parar porque não deu mais tempo, a gente pegava os jogos Forfã, como era o nome daquela escola estadual? Ficava em qual bairro? A gente pegava os jogos, levava para uma escola de crianças carentes, aí dividiam nas turmas, testava com menino de 8, 12, 15, as turmas mudavam e você mostrava, os caras, eles ajudavam, eles davam feedback pra gente, mas ao mesmo tempo eles viam uma coisa diferente. Então tem muita possibilidade, né? Muita possibilidade. A gente de vez em quando precisa de playtester externo, se alguém é animado, só mandar pro Igor mandar o nome pra gente fazer uns playtests cego, é importante, é legal, né? O tempo todo. Para jogar, para jogar. Sempre. É isso. Gente, então, muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigado a vocês, viu? Obrigado demais. Cuidar isso, cara. Obrigado pelo convite, viu? Também, tá? Espero que venham mais aí também. Eu quero tirar uma foto.